Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, estamos na última pregação. Foi lindo demais ver a história de Moisés. Mas veja, a morte de Moisés é relatada em Deuteronômio 34. O nascimento de Moisés, a gente viu que está no livro do Êxodo. Então tem Êxodo, Números, ou melhor, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então são 4 livros. A história de Moisés é gigante. Então é claro que a gente não conseguiu aqui abarcar em 34 pregações a história de Moisés. Nós seguimos o livro A Vida de Moisés, de Gregório de Nissa. Então a gente seguiu esse livro e esse livro nos deu um determinado norte. Nós aprendemos tudo? Não. Mas o que a gente aprendeu valeu. O que a gente aprendeu foi maravilhoso. Está me ajudando a rezar melhor? Está me ajudando a entender as leituras da missa melhor? A palavra de Deus melhor. Quantas pessoas dizendo, agora eu lia essas passagens e não entendia, agora eu estou entendendo. Então tem sido maravilhoso. Vamos para a última pregação, onde vamos falar da morte de Moisés. Moisés, elevando-se durante toda a vida. Então isso é bonito. Moisés foi aquele que se elevou durante toda a vida. Assim deve ser a nossa vida. A nossa vida deve ser uma vida de elevação. Porque o que muita gente tem feito? Uma vida de rebaixamento. Tem muita gente que tem feito uma vida de descida, mas não uma descida humilde, uma descida de vivência na carne, de vivência em prazeres, de descendo a depravação, descendo a idolatria. Então tem gente que tem feito um caminho contrário. Porque o ser humano não foi feito para descer, o ser humano foi feito para subir. Irmão, irmã, a verdade é uma só. Descida é inferno, subida é céu. Você não nasceu para descer, você nasceu para subir. Você nasceu para se elevar e não para descer, para se rebaixar. Então como é triste quando a gente vê uma humanidade se rebaixando. Como é triste como nós estamos assistindo e vendo a humanidade moderna, elas estão indo para baixo, estão querendo prazeres, estão indo para os pecados da avareza, da luxúria, da preguiça, da inveja, do orgulho, da ira. Sendo que a gente nasceu para se elevar. A gente nasceu para se aperfeiçoar. Então o que nós vemos em Moisés? É um homem que se eleva. Não hesitou em superar a si mesmo. Então nós nascemos no pecado original? Sim, nós nascemos no pecado original, mas recebemos o batismo. Nós somos convidados a nos elevar. Nós nascemos no pecado original, mas nós recebemos uma graça maior do que o pecado. Então nós não podemos ser aqueles, eu nasci assim, pronto, acabou, eu sou pecador e eu não tenho que melhorar. Não, não, não. Deus nos deu graça e a gente pode melhorar. A gente pode ser melhor do que a gente é. Irmão, irmã, a verdade é essa. Não se contente com o que você é agora. Você pode ser melhor do que você é agora. Sim, você pode ser melhor do que você é agora. Moisés, elevando-se durante toda a vida, não hesitou em superar a si mesmo, de forma que sua vida parece como a da águia. A vida de Moisés parece como a da águia, porque a águia ela não fica em lugares baixos, a águia ela gosta de ficar em lugares altos. São José Maria Escrivá. José Maria Escrivá diz que na vida a gente pode ser uma galinha ou podemos ser uma águia.
A galinha ela fica no chão. A galinha não voa. A galinha só fica em coisas baixas. A águia, ela sempre está nas alturas. A águia está sempre elevada. Moisés parece com a águia, mais celestial e elevada que as nuvens, voando em círculos na abóboda celeste da ascensão espiritual. Então o que nós vimos na vida de Moisés? A vida de Moisés é uma ascensão espiritual. A vida de Moisés é um crescimento espiritual. Então, enquanto nós víamos um povo de cabeça dura, nós não vemos a mesma coisa em Moisés. Moisés não é um homem de cabeça dura. Moisés é um homem dócil a Deus. Moisés era um homem que via Deus face a face. Moisés era amigo de Deus. Quantas vezes isso foi emocionante para nós. Nós víamos um homem que conversava com Deus face a face e Deus se intertinha com Moisés como um amigo. Moisés nasceu quando os egípcios consideravam o nascimento hebreu uma ofensa. Quando o tirano da época decretou a morte de todo menino hebreu nascido, na época que Moisés nasceu, nós vimos isso, era decretada a morte dos meninos. Moisés poderia ter morrido, ele nasceu nessa época. Moisés triunfou sobre a lei assassina. Sendo salvo por seus pais e pelas mesmas pessoas que estabeleceram a lei. Ou seja, Moisés foi salvo pelos seus próprios pais, que armaram um plano para salvar Moisés e conseguiram salvar Moisés. Vimos que a própria mãe é a que amamenta Moisés. E por aqueles que criaram a lei de matar as crianças, esses mesmos que criaram a lei foram os que protegeram Moisés. Sem saberem que estavam cuidando de um menino hebreu. E aqueles que desejavam sua morte por lei realmente exerceram grande cuidado, não apenas por sua vida, mas também por sua educação altamente planejada. Moisés acabou recebendo uma alta educação, conduzindo em toda a sabedoria. Depois disso, Moisés elevou-se acima das honrarias humanas e da dignidade real. Então ele recebeu toda a dignidade real no Egito. Reconhecendo que a verdadeira força e a realeza residiam na virtude e em seu adorno espiritual, muito mais do que nos status mundanos e nos ornamentos reais. Nós vemos que Moisés ele não se apega à riqueza do reino. Nós vemos que Moisés ele não se apega ao poder do Egito. Moisés ele entende que o maior poder é a virtude. Moisés entende que o maior poder é a sabedoria. Então Moisés não quer ficar atrelado ao Egito, porque ele praticamente virou um cidadão do Egito. Ele não quis ficar atrelado ao Egito, recebendo os benefícios do Egito, recebendo as honrarias do Egito, recebendo a fama do Egito. Não, ele renuncia a tudo para viver um caminho de virtude, para salvar o seu próprio povo. Moisés é um homem extraordinário. Depois disso, ele salva o seu compatriota e fere com um golpe o egípcio. Nós vemos que Moisés é aquele que salva um hebreu, mas fere o egípcio, que maltrata o hebreu, os quais, considerando-os à luz da interpretação espiritual, entendemos como o inimigo e o amigo da alma. Então Moisés, numa visão espiritual, ele é inimigo do mal e ele é amigo do bem. Irmãos e irmãs, Moisés é amigo de Deus, Moisés é amigo do bem e Moisés é inimigo do mal. Ei, eu e você precisamos aprender com Moisés. Porque o que nós estamos vendo no mundo de hoje? No mundo de hoje nós estamos vendo aquele negócio, é paz e amor. A gente tem que ter paz e amor com todo mundo. Você gosta de Deus? Ah, eu gosto de Deus. Paz e amor com Deus. Mas você gosta do pecado? Gosto também do pecado. Gosto também dos mundanos. Gosto também do diabo. Não. Não podemos fazer pazes com o mal. Não podemos fazer pazes com o demônio. Não podemos fazer pazes com o pecado, minha gente. São Tiago vai dizer na sua carta: acaso vocês não sabem que a amizade com Deus é a inimizade com o mundo, e a amizade com o mundo é a inimizade com Deus?
Então não tem como ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. O que o mundo o mundo quer colocar na nossa cabeça que eu, Frei Gilson, tenho que ser amigo de Deus. Pode ser amigo de Deus, mas também tem que ser amigo do mundo. Você também tem que ser amigo do pecado. E se você não for isso, você é preconceituoso. Você tem discurso de ódio. Não, não é discurso de ódio. Não, não é preconceito. A questão é só uma questão. É só uma coisa. Eu sou amigo de Deus. E se eu sou amigo de Deus, eu sou amigo do bem. E se eu sou amigo de Deus, eu sou amigo da verdade. E portanto eu não sou amigo do mal. Eu não sou amigo do pecado. Eu não sou amigo do capeta. Não sou. Não sou. Se esse mundo quer pregar para mim, Frei Gilson, de que eu tenho que dar a mão pro diabo, de que eu tenho que dar a mão pro pecado, eu tô fora. Eu tô fora, e vou sofrer todas as consequências que forem preciso. Eu vou sofrer todas as consequências que forem preciso, mas eu não quero ser amigo desse mundo podre, desse mundo sujo, desse mundo que é governado pelo Satanás, como está na Bíblia em 1 João, esse mundo já sob o poder do maligno. Este mundo que já sob o poder do maligno, eu não quero fazer pazes com ele. Eu não quero ser amiguinho dele. Porque ou eu tenho que escolher, eu sou amigo de Deus, e se eu sou amigo de Deus, eu tenho que tirar o mundo da minha vida. Nós aprendemos isso com a vida de Moisés. Moisés é amigo de Deus. De quem você é amigo? Você é amigo do mundo? Ou você é amigo de Deus? Imediatamente ele faz do silêncio mestre de elevados ensinamentos. Moisés é um homem de silêncio. É impressionante, porque enquanto o povo está murmurando, enquanto o povo está reclamando, a gente viu isso, né? Enquanto o povo está murmurando, enquanto o povo está reclamando, nós vemos que Moisés ele se retira para o silêncio. Diversas vezes, a gente perde a conta de quantas vezes Moisés, o povo reclama, o povo murmura, e Moisés sai para o silêncio para ouvir a voz de Deus. Ele se prostra em terra para ouvir a voz de Deus. Ele sobe a montanha para ouvir a voz de Deus. Moisés é um homem de silêncio, porque aquele que quer crescer espiritualmente, ele também precisará fazer silêncio. Porque sem silêncio, sem sair do barulho do mundo, sem sair da agitação do mundo, você não conseguirá ouvir a voz de Deus. Imediatamente faz do silêncio mestre de elevados ensinamentos e desta forma ilumina seu espírito com a luz que resplandece da sarça e então se apressa por fazer seus compatriotas partícipes dos bens que lhe foram dados por Deus. É Moisés que recebe a tábua da lei, é Moisés que recebe os ensinamentos de Deus e é Moisés que vai transmitir isso ao povo. Durante todos esses dias de pregações, eu sempre fiz um paralelo com Jesus. Jesus é o novo Moisés. Jesus é o novo Moisés, que nos tira da escravidão do demônio. Para que Cristo veio ao mundo? Para nos libertar das obras do diabo. Isso está lá em 1 João. Naquela ocasião, ele demonstrou o seu poder de duas maneiras. Veja que Gregório de Nissa está fazendo um resumo para nós da história de Moisés. Um resumo, que bonito. Na última pregação, a gente poder resumir tudo que a gente viu. Tudo que a gente viu. Afastando seus oponentes com golpes engenhosos, um após outro, e fazendo bem aos seus compatriotas. Então Moisés, ele não queria saber do mal, mas ele queria fazer o bem. Então ele afastava o mal e se aproximava do bem. Ele conduziu este povo através do mar a pé, sem fazer uma frota de navios para si. Então Moisés libertou o povo sem navios. Ele atravessou o mar sem navios. Em vez disso, ele fez da sua fé um navio para atravessar a água. Moisés não tinha navio.
Moisés não tinha navio para atravessar o mar, mas Moisés tinha algo que era mais forte do que navios, era mais poderoso do que navios. Moisés tinha fé. O povo não atravessou o mar através de navios poderosos. O povo atravessou o mar a pé enxuto, graças à fé de Moisés, que acreditou que se ele colocasse o cajado, o mar se abriria. Ele transformou o fundo do mar em terra seca para os hebreus. O fundo do mar, o fundo do mar, meu irmão e minha irmã, o que tem no fundo do mar? Água, 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 água. Mas para o seu povo se transformou o fundo do mar em terra seca. E o mar em sua forma líquida, original, para os egípcios. Então, para o povo hebreu, o mar se transformou em terra seca. Abriu-se o mar, terra seca. Quando o povo egípcio passou, o mar engoliu a todos. Graças à fé de Moisés. E ao poder de Deus, obviamente. A fé de Moisés no poder de Deus. Então vem os cantos de vitória, é guiado pela coluna de nuvem, é iluminado pelo fogo do céu. Olha que bonito, isso aqui é um resumo, tá? Resumo, eu não vou mais me deter em tudo isso, porque tudo isso a gente já viu. Então vem os cantos da vitória, o povo canta a sua libertação, o povo canta a sua vitória, é guiado pela coluna de nuvem, é iluminado pelo fogo do céu. Prepara uma mesa com alimentos do alto. Nós vimos isso, Moisés recebe alimento do alto, maná que cai do céu, sacia a sede com água da rocha. Eleva as mãos para a destruição dos amalecitas. Então, naquele momento da guerra, onde Moisés eleva as mãos, enquanto Moisés está com as mãos levantadas, o povo de Deus vence. Quando Moisés abaixa as mãos, o povo de Deus perde. E nós vemos que então Moisés levanta as mãos e o povo de Deus sai vencedor. Ele sobe a montanha, entra nas trevas, ouve a trombeta, aproxima-se da natureza divina, adentra o tabernáculo divino. Ele é aquele que organiza o sacerdócio, constrói a tenda, regula a vida com leis, leva a bom termo as últimas lutas da forma que explicamos. Gente, Moisés é um homem extraordinário. Não é à toa que é ele que vai aparecer com Jesus na transfiguração. Meu irmão, se Moisés aparece com Jesus na transfiguração, é porque esse homem é extraordinário. E do outro lado fica um outro que não é pouca coisa também não, Elias. Elias e Moisés, um de cada lado, mas aqui o caso é Moisés. Moisés é um homem muito importante. E nós estamos entendendo isso. Para culminar suas obras da retidão, castigou a impureza por meio do sacerdócio, como demonstrado pela cólera de Finéias contra a paixão. Após essas realizações, se aproxima da montanha do descanso. Não caminha da terra daqui de baixo até que, em razão da promessa, olha todo o povo. Ele que se esforçou para viver do alimento que emana do céu, não experimenta mais um alimento terreno. Ele se eleva acima da montanha como um hábil escultor que completa a obra de sua vida. Ao final de seu trabalho, ele concluiu sua jornada terrena sem receber coroas terrenas. Olha que bonito, Gregório de Nissa está falando com a gente. Eu vou repetir. Ao final de seu trabalho, ele concluiu sua jornada terrena sem receber coroas terrenas. Feliz de você que entender que as coroas deste mundo não valem para nada. O que valem as coroas deste mundo? Todas são passageiras. As coroas deste mundo, os prêmios deste mundo são todos passageiros. Não valerão nada para a eternidade. Desculpa, mas currículos, premiações,
Desculpa, eu louvo a Deus porque você tem títulos nesta terra, eu louvo a Deus porque você é agraciado com prêmios desta terra. Eu não estou menosprezando, não. Parabéns para você que tem prêmios desta terra. Só quero te lembrar que os prêmios desta terra só são para essa terra, não valem para nada na eternidade. Então, esses prêmios, os prêmios de diplomas, os doutorados, medalhas, premiações disso, premiações daquilo, tudo isso é tudo passageiro. O que vai, o que vale são premiações eternas. Moisés é um homem que recebeu coroas eternas. O que diz o relato sobre isto? Que Moisés morreu servo do Senhor. Eu quero que você decore essa palavra. Moisés morreu, servo do Senhor, segundo a palavra de Deus. E que ninguém conheceu seu sepulcro, que seus olhos não se apagaram, nem seu rosto se corrompeu. Chegamos ao momento dessa pregação onde vamos à Bíblia. Eu quero que você então abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 34. Versículo 1 em diante, nós vamos ler todo o trecho que fala da morte de Moisés. É impressionante o que o texto relata. Subiu Moisés das planícies de Moabe ao Monte Nebo, ao cimo de Fasga, defronte de Jericó. O Senhor mostrou-lhe toda a terra desde Galaade até Dan, todo Neftali, a terra de Efraim e de Manassés, todo o território de Judá até o mar ocidental, o Neguebe, a planície do Jordão, o vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Segor. O Senhor disse-lhe: Eis a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó dar à sua posteridade. Deus está fazendo Moisés ver a terra prometida. Olha que coisa linda. Moisés que libertou o povo da escravidão, 431 anos na escravidão, Moisés liberta o povo de cabeça dura, o povo que passou fome, o povo que passou sede, o povo que passou tudo, teve que passar no mar, mas Moisés, com a ajuda de Deus, foi trazendo esse povo, foi libertando esse povo para uma terra que emana leite e mel, 40 anos no deserto, 40 anos no deserto. É por isso que a gente faz 40 dias da quaresma, para relembrar também esses 40 anos no deserto. Se bem que a gente merecia uns 40 anos de quaresma. Já pensou isso? 40 anos no deserto. E Deus faz ele ver a terra prometida para conduzir o seu povo. Viste-a com os teus olhos, mas não entrarás nela. Opa. A terra que ele viu, a terra que Deus preparou. Deus está falando que Moisés não vai entrar. Eu vou te deixar com essa interrogação e vou responder até o final dessa pregação o porquê que Moisés não entrou na terra prometida. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Nós vamos aprender que com Deus, que Deus é justo. Nós vamos aprender que Deus não brinca em serviço não, minha gente. Olha isso, o homem santo, amigo de Deus, não entra na terra prometida. Por quê? Eu vou responder até o final da pregação. Versículo 5, e Moisés, servo do Senhor. Mas olha que lindo isso, a Bíblia está dizendo. Meu irmão e minha irmã, eu já quero começar dizendo para você, feliz de você que morrer assim. Porque olha que lindo, e Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe como o Senhor decidira. Então Moisés morreu. Chegamos na morte de Moisés, mas feliz de você que morrer assim. A Bíblia poder dizer, Moisés, o servo do Senhor.
Feliz de você que morrer assim. As pessoas olhando para você, Deus, mais importante que pessoas, Deus olhando para você e falou: servo, meu servo, meu servo. Então, quando Moisés morre, a Bíblia está declarando: o servo do Senhor. Então, feliz de você que morrer assim. Porque, desculpa, tem gente que morre neste mundo cheio de fama e cheio de sucesso, mas não morre com vários títulos. Ah, ele foi isso, ah, ele foi aquilo, ah, ele foi um grande escritor, ah, ele foi um grande cantor, ah, ele foi um grande jogador, ah, ele foi um grande professor, ah, ele foi um grande isso, foi um grande aquilo, famoso, 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 um grande isso e um grande aquilo. Mas detalhe, não era servo de Deus. Então eu pergunto para você, o que adianta ser grandes coisas neste mundo, mas morrer sem ser servo de Deus? Então nada contra você ser grandes coisas neste mundo, um grande escritor, um grande jogador, um grande artista, um grande dançarino, um grande cientista, um grande isso, um grande aquilo. Nada contra, que glória a Deus, porque tudo isso é dom de Deus. Mas é triste quando a pessoa morre cheio de prêmios, fama, mas somente mundana. Foi um servo de Deus? Não, não foi um servo de Deus. Triste. Feliz de você, que quando você fechar os teus olhos, porque deixa eu falar uma coisa para você, um dia você vai fechar os teus olhos. Um dia você vai morrer. A morte de Moisés precisa fazer a gente lembrar da nossa morte. Frei Gilson, lembra-te que és pó e ao pó você há de voltar. Nós começamos a quaresma assim, colocando uma cinza na nossa cabeça e dizendo: lembra-te, Frei Gilson, que és pó e ao pó há de voltar. Frei Gilson, lembra-te que um dia você vai morrer. E quando você morrer, você deve morrer sendo servo de Deus. Feliz de você que morrer como Moisés. Servidor, servo do Senhor. Versículo 6, e ele enterrou no vale, e ele o enterrou no vale da terra de Moabe, defronte de Bet-Fejor, e ninguém jamais soube o lugar do seu sepulcro. Um homem que nem o lugar do sepulcro as pessoas sabiam. Moisés tinha 120 anos no momento da sua morte. Viveu 120 anos. Sua vista não se tinha enfraquecido. Olha que interessante. Sua vista não se tinha enfraquecido e o seu vigor não se tinha abalado. Os israelitas choraram-no durante 30 dias nas planícies de Moabe. E passado este tempo, acabaram-se os dias de pranto consagrados ao luto por Moisés. Josué, filho de Num, ficou cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as suas mãos. Josué seria o sucessor de Moisés. Os israelitas obedeceram-lhe assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Versículo 10, não se levantou mais em Israel profeta comparável a Moisés. Gente, olha isso, não se levantou em Israel profeta comparável a Moisés, com quem o Senhor conversava face a face. Feliz de você que morrer amigo de Deus. Frei Gilson, eu estou falando para mim, gente. Frei Gilson, o que mais importa é você morrer amigo de Deus. E não amigo deste mundo. Frei Gilson, triste de você se você morrer amigo deste mundo. Se você morrer amigo deste mundo, significa que você morreu inimigo de Deus. Frei Gilson, se você morrer amigo de Deus, significa que você morreu inimigo deste mundo, mas amigo de Deus. Senhor, é assim que eu quero morrer. Eu quero morrer sendo seu servo. Eu quero morrer sendo seu amigo.
Aí você está falando, mas Frei, você é um servo de Deus, Frei, fique em paz, você é um servo de Deus. Eu sou um servo de Deus hoje, mas eu não sei se eu vou ser um servo de Deus amanhã. Eu preciso perseverar, minha gente. Você pensa que é fácil? Eu preciso perseverar. São tentações todos os dias. O diabo vem para cima de mim todos os dias. O diabo vai vir para cima de você todos os dias. Eu tô sendo fiel a Deus hoje, mas não adianta ser só hoje. Tem que ser até a hora da minha morte. E eu tenho convicção de que isso não é graça minha. Não, se for só pelas minhas forças, se for só pelos meus méritos, eu não darei conta. Eu não darei conta, porque sou fraco, sou pecador. Eu preciso de uma graça. E essa graça eu já recebi. E com a graça de Deus eu vou chegar até o final, até a morte. Sendo servo de Deus. Sendo amigo de Deus. Ninguém o igualou quanto a todos os sinais e prodígios que o Senhor mandou fazer na terra do Egito, diante do faraó, de seus servos e de sua terra, nem quanto a todos os feitos e as terríveis ações que ele operou sob os olhos de todo Israel. Não houve ninguém igual a Moisés, servo, amigo de Deus, via Deus face a face. Aprendemos que, depois de haver passado por tantos trabalhos, é considerado digno deste nome sublime, a ponto de ser chamado servidor de Deus, que é mesmo que dizer que é superior a tudo, que ele foi superior a tudo, não foi escravo do mundo, ele foi servo de Deus. Servo de Deus significa que ele não foi escravo do mundo, servo de Deus significa que ele foi servo de Deus, não escravo do mundo. Com efeito, nada serviria a Deus se não houvesse chegado a ser superior a tudo que está no mundo. Para ele, este é o final da vida virtuosa dirigida pela palavra de Deus. Sua morte é chamada de morte vivente, já que o sepulcro não é capaz de contê-lo. Morte vivente, já que o sepulcro não é capaz de contê-lo, sobre o qual não se levanta um túmulo que não leva a cegueira aos olhos, nem a corrupção ao rosto. O que aprendemos com essas palavras? A ter um só fim durante a vida. Preste atenção, olha o que São Gregório de Nissa está falando e está nos ensinando. A termos um só fim durante a vida. Um só fim durante a vida. Cuidado com seus planos, cuidado com seus objetivos, porque às vezes na vida você faz tanto objetivo. Eu quero viajar para cá, eu quero viajar para lá, eu quero ter o currículo disso, eu quero crescer na minha empresa, eu quero conquistar carro, casa, papapá. Cuidado com os seus sonhos somente humanos, somente para essa vida, meu querido. Você precisa ter um único fim nessa vida: ser chamado de servo de Deus por nossas ações. No final de tudo, ser chamado servo de Deus. Feliz quem morre assim. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, ou melhor, 2 Timóteo. Capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Alguém que está se aproximando da morte. Paulo apóstolo. Olha como Paulo está se aproximando da morte. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado. Veja, Paulo está falando, daqui a pouco eu vou morrer, vão me matar. É isso que Paulo está falando, vão me matar. E nós sabemos que Paulo morreu assim mesmo, assassinado, degolado. Na verdade, eu não me lembro agora exatamente a morte dele, mas ele foi assassinado. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado e o instante da minha libertação se aproxima. Então, daqui a pouco eu vou morrer, vão me matar, vão me assassinar, eu vou ser imolado. Mas no fundo, eu vou me libertar dessa terra. Se aproxima o momento da minha libertação. Mas é aqui que eu quero chegar, versículo 7. Feliz de você que morrer como Moisés, servo de Deus. Feliz de você que morrer como Paulo. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira.
guardei a fé. Gente, isso é impressionante, isso é impressionante. Isto é impressionante. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que guardam com amor a sua aparição. Eu combati o bom combate. Feliz de você que morrer assim. Eu combati o bom combate. Paulo foi um homem trabalhador, minha gente. E Paulo não está no final da vida falando assim: ai, graças a Deus eu consegui construir minha casa. Ei, essas coisas vão tudo ficar. É tudo passageiro. Então ninguém morre assim: ai, eu sou feliz então porque eu construí minha casa. Eu consegui comprar um carro. Para que serve? O carro não serve para nada agora. Beleza, vai ficar para os que ficaram e de repente e tudo vai passar também para eles. Veja, é tudo passageiro. A conta que você tem no banco, ninguém morre falando: ai, eu estou morrendo, mas graças a Deus deixei uma conta gorda no banco. Para quê? O que vale na hora da morte é isso. Eu combati o bom combate. Completei a corrida. Guardei a fé. Triste daquele que chegar o dia da sua morte, triste daquele que chegar o dia da sua morte e dizer: eu não guardei a fé, eu não guardei a fé, eu não acreditei em Deus, eu não rezei, eu não rezei, eu não rezei, eu não amei, eu não amei, eu não amei, eu tive pessoas que eu não perdoei. Quantas pessoas no leito do hospital, quantas pessoas no leito de morte, elas chegam dizendo: eu não perdoei fulano de tal, eu estou brigado com meu pai, estou brigado com minha mãe, estou brigado com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, eu não estou pronto para morrer. Quantas pessoas chegam perto da morte e não estão prontas para morrer, estão cheias de pecado, não se confessaram, não se entregaram a Deus, não guardaram a fé, não fizeram o que devia ter feito, viveram 40, 50, 60, 70, 80 anos, mas não valorizaram a vida, não valorizaram cada minuto, não valorizaram cada instante. Irmão e irmã, o tempo que Deus está te dando agora, valorize cada minuto, cada instante, o tempo que você está vivendo agora. Para quê? Para servir a Deus. Todo dia, seja servo de Deus todo dia, e você vai morrer em paz. Você vai morrer em paz. Quem morre em paz? Quem morre servo de Deus. Quem morre desesperado? Porque você sabe que tem gente que morre no desespero. É quem não viveu a vida como servo de Deus. Viveu a vida como servo do mundo, cheio das paixões, cheio das luxúrias, cheio das avarezas, cheio da ira, da raiva, e aí vai morrendo em desespero. E ainda o Senhor dá a possibilidade de muitas pessoas voltarem a Ele ainda na hora da morte. Deus é tão misericordioso que ainda na hora da morte Ele ainda espera um arrependimento, como o ladrão na cruz. Que na hora da morte, na agonia mortal, ele conseguiu se converter e mudar de vida. Na verdade, ele não teve vida para expressar vida diferente, mas ele se arrependeu dos seus pecados. Deus é tão misericordioso que ainda espera um último arrependimento. Mas lembre-se que depois da morte não tem mais época para arrependimento. O tempo de arrependimento é quando você está vivo. Viva como servo, servo de Deus. Guardei a fé, completei a corrida. Combati o bom combate. Assim, pois, quando tivermos vencido todos os inimigos, nessa terra nós temos que vencer todos os inimigos. Moisés venceu todos os inimigos, o egípcio, o amalecita, o idumeu, o madianita. Quando atravessarmos o mar, tivermos sido iluminados pela nuvem, adoçados pelo lenho, bebido da rocha, provado o alimento do manjar celestial e pela pureza e inocência aberto um caminho para a subida da montanha, quando uma vez chegado ali, formos instruídos do mistério
mistério divino pelo som das trombetas e nas trevas que impedem nossa visão, nos aproximarmos de Deus por meio da fé e ali nos seja dado a conhecer os mistérios da tenda e da dignidade do sacerdócio. E quando nos convertermos em escultores de nossos próprios corações, a ponto de fazermos gravar nele pelo mesmo Deus, os oráculos divinos. Quando destruído o ídolo de ouro, isto é, quando desaparecer da nossa vida a paixão da ambição, quando nos elevarmos de forma que soarmos invencível a feitiçaria de Balaão. Ao ouvir falar da feitiçaria, entenda o variado engano desta vida, através da qual os homens, como se houvessem bebido de alguma taça de Circe, extraviando-se da própria natureza, tomam as formas de animais irracionais. Quando passarmos por tudo isto, e tivermos florescido em nós o ramo do sacerdócio sem que tomemos nenhuma umidade da terra para germinar, mas tendo dentro de nós o poder de dar fruto, o fruto da amêndoa, cujo primeiro contato é áspero e desagradável, porém cujo interior é doce e comestível, quando tivermos nos elevado até a aniquilação, sepultados sob a terra como Datã, ou consumidos pelo fogo como Coré, tudo aquilo que se opõe à nossa dignidade, então teremos nos aproximado do fim. Gente, Gregório de Nyssa está fazendo um grande resumo. Gregório de Nyssa está falando, olha, depois que você vencer todas as tribulações desta terra, depois de que você vencer todas as batalhas, todas as tentações, depois que você vencer a avareza do mundo, depois que você vencer a luxúria do mundo, depois que você vencer as paixões, depois que você vencer os prazeres, pronto, quando você vencer tudo, você vai estar se aproximando do verdadeiro fim, servo de Deus. Entendo por fim aquilo por cuja causa se faz tudo, como o fim da agricultura é o gozo dos frutos, o fim da construção de uma casa é habitá-la, o fim do comércio é enriquecer o que todos os esforços desportivos é a coroa de vencedor, o fim da vida superior é ser chamado servo de Deus. Gente, olha que impressionante isso. O fim do agricultor é ter os frutos. O fim da nossa vida é ser chamado servo de Deus. Este é o fim da tua vida. E junto com isto, o não estar sepultado sob um sepulcro, isto é, o levar uma vida despida e livre das cargas malignas. Não é ser servo de Deus igual muita gente está fazendo por aí. Porque tem gente que diz, eu sou servo de Deus, mas também é servo do mundo, mas também é servo do capeta. Não, não é ser servo de Deus e ser servo do capeta ao mesmo tempo. Isso aí não dá para acontecer. Então, olha o que Gregório de Nyssa está nos falando. O fim da vida superior é ser chamado servo de Deus e junto com isto não estar sepultado sob um sepulcro. Não acharam o sepulcro de Moisés. Então, não estar num sepulcro, isto é, o levar uma vida despida e livre das cargas malignas. Essa deve ser sua vida. Viver a vida como servo de Deus e não estar escravo do maligno. É isto a nossa vida deve ser. Uma vida livre. Livre do mundo. Livre dos apegos do mundo. Como diz a primeira carta de São João, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. O relato oferece outro traço desse serviço. Seus olhos não se apagaram e seu rosto não se corrompeu. A Bíblia diz que os olhos de Moisés não se apagaram e o seu rosto não se corrompeu. O olho que sempre havia permanecido aberto para a luz. Como poderia ficar obscurecido pelas trevas o olho que sempre esteve aberto para a luz? Quem houver conservado durante toda a sua vida a incorrupção não experimenta em si mesmo nenhuma corrupção. Aquele rosto que diz que não foi corrompido, aquele rosto que viu Deus face a face não podia ser corrompido.
De fato, aquele que chegou a ser verdadeiramente imagem de Deus e não se afastou minimamente do projeto divino, reflete plenamente a semelhança com o arquetipo, pois sua alma está adornada com a incorrupção, a imutabilidade e a ausência de qualquer contaminação pelo mal. Irmão, irmã, a verdade é uma coisa: o teu corpo um dia vai apodrecer. Mas o importante é que a tua alma esteja viva. O importante é que a tua alma esteja adornada. O importante é que a tua alma esteja enriquecida. Porque quando você morrer, triste daqueles que morrem com a alma morta, a morte vai chegar para todos nós. Mas quando morrermos, a nossa alma tem que estar viva. Viva. Viva pela graça de Deus, vivendo os mandamentos de Deus, vivendo a amizade de Deus. Viva, viva, viva. Mas ok, que pregação maravilhosa. Para terminar, eu ainda não respondi. Frei, se Moisés foi tão bom, santo, por que ele não entrou na terra prometida? Quando a gente diz que Moisés foi um homem de Deus, não significa que ele também nunca pecou. Moisés também pecou. No processo... E por isso que Jesus é o perfeito Moisés, porque Jesus nunca pecou. Jesus nunca conheceu o pecado. Jesus assumiu em tudo a nossa condição, menos o pecado. Agora, Moisés não. Moisés ainda era um ser humano e era frágil, pecador. Então Moisés pecou. E a este pecador ele se elevou. Veja, Moisés, eu estou dizendo que Moisés pecou, Moisés era um pecador, mas Moisés não tira a sua dignidade, a sua força, a sua santidade. Moisés era amigo de Deus e diz a Bíblia está dizendo, não é Frei Gils que está dizendo, não é o Papa que está dizendo, não, é a Bíblia que está dizendo que ele morreu como servo de Deus, mas não verá a terra prometida. E com isso eu quero te trazer um ensinamento que todos os nossos pecados têm consequências e todos os nossos pecados terão que ser pagos. Gente, a gente vive num mundo onde que o povo acha que pecar, pode pecar à vontade, não vai dar nada. Não, vai dar sim. Todo e qualquer pecado que você cometa, por mais que você esteja no caminho de Deus, nós vamos ter que pagar por isso um dia. É por isso que a igreja, eu não tenho tempo aqui, mas é por isso que a igreja católica vai ensinar do purgatório. O purgatório é o lugar onde nós vamos, quem vai para o céu vai passar pelo purgatório, algumas pessoas vão ter que passar pelo purgatório e ali vai ter que pagar todas as faltas, todas as culpas, todas as penas. Todo pecado carrega um castigo. Todo pecado carrega um castigo. Ou a gente começa a acreditar na palavra de Deus, ou a gente vai se dar mal. O que a palavra de Deus diz? O salário do pecado é a morte. Se Moisés não vai ver a terra prometida, é por algum motivo. Porque ele cometeu um pecado. O homem que conversou com Deus, o homem que foi muito santo, mas teve um momento que ele pecou. E por causa disso, ele não verá a terra prometida. Frei do céu, agora me assustei. Números, abra a sua Bíblia. Números capítulo 20, versículo de 1 a 13. Nós vamos ler todo o texto bíblico. E você vai ver a própria Bíblia falando o que eu estou te falando. Toda a assembleia dos Números, capítulo 20. Toda a assembleia dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim no primeiro mês. O povo ficou em Cádiz. Ali morreu Maria, que foi sepultada no mesmo lugar. Como não houvesse água, preste atenção, o problema está aqui, viu? Como não houvesse água para a assembleia, o povo se juntou contra Moisés e Arão. Então aquele povo de cabeça dura que irritou Moisés a viagem inteira,
procurou disputar com Moisés. Então o povo se ajuntou contra Moisés e Arão e procurou disputar contra Moisés e gritou. Então o povo começou a gritar contra Moisés: Oxalá tivéssemos perecido com os nossos irmãos diante do Senhor. Por que conduziste a assembleia do Senhor a este deserto para nos deixar morrer aqui com os nossos rebanhos? O povo pressionando Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxeste a este péssimo lugar? Em que não se pode semear, onde não há figueira, nem vinha, nem romanceira e tampouco há água para beber. O que você fez com a gente, Moisés? Moisés e Arão deixaram a assembleia e dirigiram-se à entrada da tenda da reunião, onde se prostraram com a face por terra. Moisés não briga com o povo, Moisés vai falar com Deus. Apareceu-lhes a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: toma a tua vara, convoca a assembleia, tu e teu irmão Arão. Ordenareis ao rochedo diante de todos que desde as suas águas farás brotar a água do rochedo e darás de beber à assembleia aos seus rebanhos. Então Deus ordenou, você vai botar essa vara na rocha e vai sair água da rocha. São as águas de Meriba. Tomou Moisés a vara que estava diante do Senhor, como ele tinha ordenado. Em seguida, tendo Moisés e Arão convocado a assembleia diante do rochedo, disse-lhe Moisés: ouvi, rebeldes, acaso faremos nós brotar água deste rochedo? Moisés levantou a mão, feriu o rochedo com a sua vara 2 vezes. As águas jorraram em abundância, de sorte que beberam o povo e os animais. Mas agora preste atenção. Em seguida, preste atenção, versículo 12, Números capítulo 20, versículo 12. Em seguida, disse o Senhor a Moisés e a Arão. Aí agora Deus olha para Moisés e para Arão. Porque faltastes a confiança em mim. Porque faltastes a confiança em mim para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas, não introduzireis esta assembleia na terra em que lhe destino. Moisés pecou. Faltou confiança em Deus. Confiou demais em si mesmo. Faltou confiança em Deus. Gente, não sou eu que tô levando pecado para Moisés, é Deus que está falando. Moisés e Arão, porque faltastes a confiança em mim, para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas, não introduzireis essa assembleia na terra que lhe destino. Estas são as águas de Meriba, onde os israelitas se queixaram do Senhor e onde este fez resplandecer a sua santidade. Agora abra a sua Bíblia em Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, versículo 51. Deuteronômio 32, versículo 51. Eu vou ler desde o 48. 32, 48. Deuteronômio 32, 48. Nesse mesmo dia o Senhor disse a Moisés: sobe a montanha de Abarim, no Monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e contempla a terra de Canaã, cuja posse eu dou aos filhos de Israel. Contempla, Moisés, essa terra. Aí olha o que Deus já fala. Deus já anuncia a morte de Moisés. Morrerás sobre essa montanha em que vais subir. E serás reunido aos teus, como teu irmão Arão morreu sob o monte Hor e foi reunido aos seus. Agora preste atenção, versículo 51, é aqui que eu queria chegar. Porque pecastes contra mim no meio dos israelitas, nas águas de Meriba. Então eu fiz você ler a passagem das águas de Meriba, onde Deus fala: você pecou por falta de confiança em mim. Aí Deus está falando agora com Moisés de novo. Por que pecastes contra mim no meio dos israelitas, nas águas de Merida, em Cádiz, no deserto de Sim? Não me santificaste no meio dos filhos de Israel? Verás, pois, de fronte de ti a terra que darei aos israelitas. Mas, Moisés, não entrarás nela. Uau!
Alguém pode estar dizendo, mas Deus é duro, né, Frei? Alguém pode estar até falando, meu Deus, tadinho de Moisés, gente, foi tão bonzinho. Pecou. Olha a consequência que o nosso pecado faz. Mas, gente, aqui tem uma coisa bonita. O santo não é aquele que não comete pecado. Claro, Jesus Cristo, Deus nunca pecou, Jesus nunca pecou. Outra pessoa que a gente fala que nunca pecou foi a Virgem Maria. Tirando a Virgem Maria, gente, tirando a Virgem Maria, para nós católicos, tirando a Virgem Maria, santo não significa aquele que nunca pecou. Santo não significa aquele que não peca. Então, ao mesmo tempo, isso aqui é um grande ensinamento para nós. Mesmo diante do pecado de Moisés, Moisés pecou, faltou confiança, recebeu punição. E não tem jeito, todo pecado vai ter punição, não importa quem. Veja, até Moisés recebeu punição. Você vai ver a terra, você vai colocar o povo lá, mas você não vai entrar, porque você pecou. Gente, está muito claro aqui. Porque pecastes contra mim no meio dos israelitas, nas águas de Meriba, de Cádiz, no deserto de Sim, e não me santificastes no meio dos filhos de Israel, verás, pois, defronte de ti a terra que te darei aos israelitas, mas não entrarás nela. Então, você é santo, você me serviu, mas você não vai entrar, vai receber punição. Mas esse também é um grande ensinamento para dizer para mim e para você o seguinte, Frei Gilson, você vai pecar. Mas isso não significa que você não pode continuar sendo meu servo, ou seja, se arrependa, não se entregue a esse pecado. Veja, a luta nossa é para se manter sempre servo de Deus. Você caiu, levanta, pede perdão, recomeça. Então, meu irmão, não significa que você agora, a partir de agora, você nunca mais vai pecar na sua vida. Tomara que isso aconteça, tomara que você não peque mais. Mas a Bíblia diz, filhinhos, eu vos escrevo, eu abro aqui rapidinho, você não precisa abrir, diz assim, olha, se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 São João, capítulo 1, versículo 8. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Então, olha aqui, mais para frente. Filhinhos, eu vos escrevo isso para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto do Pai, Jesus Cristo. Ou seja, o ideal é que você não peque. O ideal é que você não caia. O ideal era que Moisés não pecasse, mas pecou. E se pecou, não é hora de desistir. Pede perdão e recomece. Pede perdão e recomece. Toda vez que você cair, pede perdão e recomece. Gente, por mais que Moisés pecou, ele ainda morreu como servo de Deus, amigo de Deus. E por quê? Porque Deus corrigiu ele e com certeza ele se arrependeu. Ele reconheceu o seu pecado. E por isso que a Bíblia diz, morreu servo. Porque ali Moisés podia ter se revoltado. Ah, é Deus, já que eu não vou entrar nessa terra prometida? Já que eu não vou entrar nessa terra prometida? Ah, é Deus, já que eu não vou entrar nessa terra prometida? Então eu não quero mais saber de você. Então eu abandono aqui minha missão. Leva esse povo agora. Então, em vez de agora, o Moisés também poderia ter se revoltado com Deus. Agora leva você, esse povo, eu tô fora. Não. Moisés continuou até o fim. Servo de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Agora, para melhorar um pouquinho a situação, porque alguém aí pode ter ficado triste. Poxa, mas Moisés não entrou na terra prometida. Eu quero que você entenda uma coisa. Na transfiguração, quando Jesus está na sua glória. Gente, o que está acontecendo na transfiguração? Jesus chama Pedro, Tiago e João. Eles estão ali e eles veem o quê? Eles veem uma antecipação do céu. Gente, o que é a transfiguração? É uma antecipação do céu. Eles estão tendo uma visão do que é o céu na terra. Tanto é que Pedro fala, não vamos acabar com isso não. Vamos construir 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Eles tiveram uma antecipação do céu. Era uma visão celestial. Era uma visão do céu. Meus irmãos e minhas irmãs, quem estava do lado de Jesus? Elias. Quem estava do lado de Jesus? Moisés. Moisés não entrou na terra prometida desta terra. Porque essa terra prometida era uma terra desta terra. Mas se Moisés apareceu com Jesus na transfiguração, eu já posso te dizer, Moisés entrou
na melhor terra prometida, que é o céu. Aleluia. Ei, você está entendendo? Você está entendendo? Então, claro, Moisés foi punido, seu pecado mereceu punição, então Deus falou, você não vai entrar, mas Moisés, você morreu servo, você morreu amigo, e portanto, você vai ganhar a melhor terra prometida, onde emana leite e mel, o paraíso, a eternidade. Quando você chegar no céu, por isso eu peço, lute para chegar no céu. Quando você chegar no céu, veremos Moisés. Aliás, no céu nós veremos todos os amigos de Deus. Teresinha do Menino Jesus, Francisco de Assis, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Padre Pio de Pietrelcina, Moisés, os apóstolos, São Paulo. Veremos os amigos de Deus, porque o céu é o lugar dos amigos de Deus. Mas o mais importante do céu não são os amigos de Deus. O mais importante do céu é que veremos a Deus tal como Ele é, face a face. Amém. Oh, Jesus, que pregação maravilhosa. Não sei se tá bom para vocês, mas eu prego primeiro para mim. Para mim tá maravilhosa essa meditação. Meditar essas coisas eleva a nossa alma. Gente, para terminar, eu sei que a pregação tá longa, já 1 hora eu fui falando. Mas para terminar, eu leio o epílogo do livro e assim eu termino. Porque aqui é um resumão, é uma despedida. Nosso breve discurso ofereceu a você, homem de Deus, estas reflexões sobre a perfeição da vida virtuosa. Apresentando-lhe a vida do grande Moisés como um modelo evidente de bondade para que cada um de nós, imitando suas ações, copie em si mesmo os traços da beleza que nos foi mostrada. E que testemunho mais confiável de perfeição alcançada por Moisés poderemos encontrar senão a palavra divina quando diz: eu te conheço pelo teu nome, e achaste graça diante de mim? Também o fato de que seja chamado amigo de Deus pelo próprio Deus. E o fato de que, tendo escolhido perecer junto com os demais, Deus tenha aplacado sua ira por intercessão de seu amigo. Tudo isso demonstra claramente que a vida de Moisés atingiu o auge da perfeição. Posto que investigávamos no que consiste a perfeição da vida virtuosa e pelo que já dissemos, descobrimos esta perfeição. É hora, nobre homem, de olhar para o modelo. E aplicando à sua vida o que temos contemplado nos acontecimentos históricos com interpretação espiritual, você se faça ser reconhecido de Deus e assim se converta em seu amigo. Gente, olha que bonito, Gregório de Nissa falando isso para você. Então agora, depois de a gente ter estudado a vida de Moisés, aliás, você que está vendo essa pregação não viu as outras, aconselho você ver todas, até chegar a essa. 34 pregações. Olha que bonito. Posto que investigávamos no que consiste a perfeição da vida virtuosa e pelo que já dissemos, descobrimos esta perfeição. É hora, nobre homem, é hora para você, nobre homem, de olhar para o modelo e aplicando à sua vida o que temos contemplado nos acontecimentos históricos com interpretação espiritual, você se faça conhecido de Deus. Olha que bonito isso, você se faça conhecido de Deus. Ora, Frei, Deus não me conhece? Opa, peraí. Se você me disser que Deus conhece todos os corações, Ele sabe o que tem de bom e o que tem de mal, Ele conhece as entranhas mais profundas de você, sim, Deus conhece a todos, neste sentido. Agora tem um outro conhecimento que você tem que se fazer conhecido de Deus, sabe o quê? Porque tem uma passagem na Bíblia que diz assim, várias passagens que diz assim, no final dos tempos Deus vai dizer para muitos, eu não vos conheço, afastai-vos de mim.
Então, quando o Gregório de Nissa diz assim, se faça conhecido de Deus, significa que a única forma de você ser conhecido por Deus é se você amou. Deus é amor, Deus só vai reconhecer aquele que amou, amou a Deus e amou ao próximo, aquele que viveu os seus mandamentos, aquele que viveu sua palavra. Então, se você precisa se fazer conhecido de Deus, para que Deus um dia não olhe para você e diga, eu não vos conheço. Você se faça conhecido de Deus e assim se converta em seu amigo. A perfeição consiste verdadeiramente nisso. Em afastar-se da vida de pecado. Não por temor servil do castigo. E em fazer o bem, não pela esperança do prêmio. Negociando com a vida virtuosa com disposição e ânimo interessado e mercantilista. Gente, que fantástico isso. Mas consiste em que, olhando mais além de todos os bens que nos estão preparados em esperança, segundo a promessa, não tenhamos como temível mais que perder a amizade de Deus. Olha o que Gregório de Nissa está falando. Você não pode ter medo do castigo. Mais do que medo do castigo. Mais do que desejo de um prêmio. Ah, eu quero prêmio. Então eu busco, na verdade, é o prêmio. Eu quero prêmio. Não, mais do que o medo do castigo, mais do que desejo do prêmio. Gregório de Nissa está falando com você. Percorra essa meta querendo ser amigo de Deus. E quando você chegar lá, e quando você morrer, Deus poder dizer para você, esse aí é meu amigo. Este aí é meu servo. Esse eu conheço. Vinde bendito do meu Pai. E não julguemos respeitável e amável para nós, senão o chegar a ser amigos de Deus. Essa temática tem muito me impressionado. Quem acompanha minhas últimas pregações sabe que eu tenho falado muito disso. Compus até músicas sobre isso. A última música que eu compus, né? Meu maior desejo é ser teu amigo, ter sua companhia é o meu prazer. E aí vamos pro refrão, né? Crescer na intimidade, meu maior desejo, crescer na intimidade com Jesus. Crescer na intimidade, crescer na intimidade, crescer na intimidade, meu amigo Jesus. Aliás, não é fazendo propaganda não, mas eu aconselho, terminando essa pregação, vai escutar essa música e vai rezar com ela. Crescer na intimidade, crescer na intimidade. Ser amigo de Deus. Uma das belezas que eu achei desse livro foi isso. Quando eu terminei de ler esse livro pela primeira vez, eu terminei esse livro com vontade de ser mais amigo de Deus. Isto é, em minha opinião, a perfeição da vida. Olha o que é, na opinião de Gregório de Nissa, a perfeição da vida. A perfeição da vida é ser amigo de Deus. Você encontrará isto quando sua mente se elevar às coisas mais altas e divinas, sei bem que encontrará muitas. Isto servirá claramente de proveito para todos. Aqui eu termino as 34 pregações e a gente termina as pregações deste retiro quaresmal. Próxima semana farei pregações voltadas à Semana Santa. Portanto, aqui terminou o nosso livro, aqui terminou essa grande jornada. E terminamos com esse desejo no coração: ser amigo de Deus. Morrer combatendo o bom combate, sendo servo de Deus, como Moisés. Amém. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.